Não é também que às vezes está em situação de férias, vai se privar de alguns momentos, de algumas coisas. Tem itens, coisas que é possível ser feitas de formas mais econômicas e com a mesma intensidade de diversão. Então, o que a gente faz para a área empresarial é viável, é possível fazer na área familiar e ainda com muito mais resultados que a gente consegue perceber nas pessoas, na família, esse trabalho. Tá bom, vamos começar. Suponhamos que quem está nos assistindo, pergunta o seguinte: eu tenho aqui um caderno e uma caneta. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Já acabou a janta, a gente já jantou. Eu vou sentar aqui com meu marido. O que a gente pode fazer aqui para colocar em prática isso que a senhora falou? Primeira coisa, aproveitar então esse momento que está a família reunida. Não vai falar em querer cortar dívidas, cortar gastos. Vai sentar e planejar o que aquela família, tanto individualmente quanto coletivamente, deseja e quer fazer para aquele ano de 2016. Não só 2016, mas para os próximos anos. Ouvir cada membro da família e ver quais são os sonhos, objetivos que queira alcançar. A partir dessa conversa, muitas informações vão surgir, que muitas vezes pela falta de rotina, de se reunir, um ouvir o outro, muitas vezes as pessoas olham e falam: nossa, eu não tinha ideia que o meu filho, a minha esposa, meu marido tinha esse sonho, tinha esses objetivos. Com isso, vai se traçar planos de como realizar esses objetivos. E aí sim, a partir daí, é possível identificar aonde há desperdício, aonde há coisas que você compra que não são efetivamente necessárias. Você tira o foco desse gasto, destina esse recurso para aqueles objetivos que a família quer e vai fazer muito mais feliz. E isso só pode ser feito com a família reunida, porque as pessoas ficarão de acordo com aquilo, né? Isso. A família unida, um vai sempre lembrar para o outro, um vai ajudar com que todos conquistem aqueles objetivos, tanto individuais, que cada um tem o seu, tem sua vida, quanto o coletivo. É possível. Doutora Cíntia Sena, e as crianças nesse período que não viajaram, que estão dentro de casa, que só vão voltar à aula depois do carnaval? Sim. Esse momento tem N atividades que dá para ser feitas, que não precisa necessariamente despender dinheiro. Tem piquenique em parques abertos, que as crianças podem correr e gastar energia à vontade. Reunir em casa, convidar os amiguinhos para casa, cada final de semana ou cada semana vai na casa de um. Então são formas que dá para se aproveitar as férias e ainda economizar e estar a família reunida. Doutora Cíntia, então nós vamos começar com as pessoas dizendo quais são os seus objetivos, seus sonhos, independente de qualquer compromisso de realização imediata, porque é correto? A ideia é reunir a família. A gente fala coloque tudo no papel, tudo o que quer. Dali, separa 3. Cada membro escolhe 3 itens que queira realizar e destine um prazo para que aquilo aconteça. Então, a gente sempre recomenda que se faça, escolha um sonho ou um objetivo que ele queira realizar nos próximos 12 meses. Então, ele vai escolher algo que é viável financeiramente, é viável dele separar a parte do que ele gasta, que não é necessário, é supérfluo, e destine para esse sonho. Vai escolher um outro que vai ser um pouquinho maior, de 1 até 10 anos. E um outro ainda além desses 10 anos. A ideia é, não vou focar só em um, vou ao mesmo tempo focar nos 3, que enquanto eu vou realizando os que são menores, eu também já vou separando parte do meu recurso para os sonhos que vão demandar mais tempo. O que acontece muito com as pessoas, quando elas têm um objetivo, uma meta, elas focam em um só. E geralmente esse um demanda mais tempo e mais recursos financeiros. E no meio do caminho, muitas vezes ela acaba se frustrando por não ter conseguido ou não
visualizar que é possível. E aí o que faz? Acaba pegando aquele recurso que conseguiu separar e gastando de forma aleatória. Ao ter definido esses 3, você vai estar sim, aquele ainda não chegou, mas você vai aos poucos conquistando outras coisas. A gente fala que você vai vivendo, vai tendo uma jornada da sua vida e não se prende a uma coisa só. Para as crianças, o importante, esse prazo para ela é muito longo. Para a criança a gente fala que primeiro 3 meses, o que ela quer? Às vezes uma boneca, uma bola, quer fazer algum passeio diferente. Então é importante também ouvir as crianças e fazer essa distribuição. Agora, Cíntia, e sobre o momento atual? Ou seja, está chegando no final do primeiro mês de 2016, vem aí o carnaval e o negócio aqui está apertado. Como é que o casal tem que lidar com essa situação? O que a gente recomenda até para o momento que a gente está vivenciando? Muitas vezes a gente fala que é nesse momento que às vezes a gente acha possibilidades. Não pensar só no lado negativo. Então o que eu olho? Como que é a minha situação financeira? Fazer um diagnóstico de como que é os meus hábitos, os meus costumes e a partir daí ver o que eu posso melhorar e modificar. Qual que é a recomendação? Durante 30 dias, a família vai anotar todos os gastos que ela tem. Muitas famílias, infelizmente, quando você questiona, ela só lembra daquelas contas fixas. Mas aquele dinheiro que vai no dia a dia se perde. Muitas vezes você troca R$50, R$100, quando vai ver no final do dia, no final de semana, acabou e você não lembra com o que gastou. Ao anotar tudo que você gasta, aí a gente fala para colocar ainda. Separa por tipo de despesa. Um almoço, uma janta, um passeio, uma doação. Faz isso durante 30 dias religiosamente. Ao final já da primeira semana, já vai se identificar que tem coisas que não são necessárias e é possível sim salvar recursos. Desenhou e fez esse diagnóstico, a família já vai conseguir identificar que ela consegue sim, mesmo na crise, mesmo com algumas situações, passar por ela de forma mais saudável, porque ela vai visualizar o que realmente é primordial, o que é necessário para ela se manter naquele período. E também poupar, esse é muito importante. Nós voltamos já falando sobre dívidas de família, já. Nós estamos tratando aqui de um assunto que interessa você, em qualquer parte que esteja, da capital, do interior. Eu já tenho a impressão que até mais nas grandes cidades. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui a Cíntia Sena, que é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu, fez pós-graduação em Controladoria de Gestão pela FECAP, em Educação e Coaching Financeiro pela DSOP e é também formada em Educação Financeira pela DSOP. Ela tem 8 anos de experiência profissional em auditoria de instituições financeiras. Aí você envolve mais bancos, podem ser bancos de crédito, bancos de investimento. Estamos chegando no final do primeiro mês de 2000. A gente fala que dever a depender não é tão ruim. O problema maior é se tornar inadimplente. É aquelas dívidas que eu não consigo mais honrar mensalmente. Se eu estou nessa situação, tenho que identificar qual tipo de dívida que eu tenho. Se essa dívida tem garantia, como financiamentos de imóveis, carros, se ela não tem, qual a taxa de juros que ela carrega, se é cartão de crédito, cheque especial, que são as taxas mais altas. Separar todas essas dívidas e, com isso, eu fazer a prioridade de quais eu vou começar a renegociar, a entrar em contato com os credores para que eu possa, aos poucos, sanar. Infelizmente, não dá para querer
resolver tudo de uma vez. Vai ter que ser aos poucos e conforme o que cabe no orçamento. Então, vou separando essas dívidas e vou colocando dentro lá das minhas metas, uma delas é me livrar das dívidas. E aos poucos eu vou me adequando, ajustando. O importante também é identificar não só para sanar as dívidas, mas o que causou eu estar nessa situação de endividado ou até inadimplente. Quais foram as compras, quais foram as aquisições que me deixaram nessa situação? Porque nada vai adiantar ir lá limpar, não resolver a causa, daqui a pouco, 2, 3 meses, estou endividado novamente. A senhora falou sobre a necessidade de se estabelecer um critério registrando quais são os compromissos fixos, quais são os compromissos que não são fixos, quais são os compromissos supérfluos. Mas eu estou vendo aqui, a senhora afirma, a senhora costuma afirmar que é preciso que, baseado em pesquisas que saíram nos últimos tempos, que a senhora sabe que é possível reduzir cerca de 20% dos gastos domésticos mensais, os chamados supérfluos ou sobras. É possível sim. Com essa anotação que a família faz para identificar para onde que está indo o dinheiro, por exemplo, o supermercado é um item que as famílias consomem e gastam muito. É onde dá sim, apesar da inflação, dos aumentos dos preços, se economizar. Com algumas mudanças de hábitos e comportamentos, como por exemplo, substituindo marcas. Se a família começar a trocar uma marca por uma outra, ela já vai conseguir uma economia. Trocar aquele mercado que ela sempre vai para aquele mercado, às vezes de bairro, que muitas vezes consegue sim ter uma oferta, ou fazer compras coletivas, reunir a família, ou reunir alguns vizinhos, comprar no atacado e fazer a divisão que sai mais barato. Em casa, com as crianças, desligar a energia onde não estiver sendo usado no ambiente, chuveiro, a criança ficar menos tempo no chuveiro, as luzes de LED que ficam ligadas na TV e rádio também consomem. Só alguns hábitos e mudanças dá para encontrar esses 20%. Doutora Cíntia, um processo de educação financeira que passa por uma mudança de comportamento, por isso deve ser começado o quanto antes para já dar resultado. Agora, eu pergunto se isso é válido. Segundo, esse resultado virá como? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? A educação financeira, a base dela é comportamento e hábitos. De nada vai adiantar, às vezes, muitas vezes, eu conheço de planilha, conheço números, se eu não me modificar. Uma das coisas que fazem com que as pessoas se modifiquem, tenham vontade de querer mudar aquela situação que ela vive através da educação financeira, é traçando metas, é traçando objetivos. A gente fala que as pessoas esquecem de ter propósito de vida. E ao esquecer isso, elas muitas vezes trabalham sem sentido. Então, vivem para pagar conta. Ao se modificar e colocar o que eu quero hoje, o que eu quero amanhã, ela vai conseguir se entender, se resolver, perceber a situação que ela está e encontrar caminhos e meios para se resolver. Não é da noite para o dia. É uma mudança que demanda tempo. A gente fala que são fases. Muda uma parte, se ela estiver endividada, vai primeiro cuidar de sair dessas dívidas, colocar os objetivos e ir aos poucos. Diria que é de curto a médio prazo essa modificação. Tem pessoas que conseguem mais rápido, ela consegue incorporar e fazer uma mudança, às vezes até drástica, e ter resultados excelentes. Tem pessoas que vai demandar um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de paciência, mas todas é sim possível de ter essa modificação. Doutora Cíntia Sena, a educação, o comportamento financeiro para empresas,
A gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, vamos falar de educação financeira. Educação financeira é uma coisa recente, não é? Não? É recente. De poucos anos a esta parte, que eu tenho visto pessoas como a senhora e outras que falam, não, eu estou fazendo educação financeira por isso. É recente, né? É recente. Tem basicamente uns 7 anos que começou a ter uma disseminação maior. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas... Fora também ainda não é recente. É recente também, não tem muito essa profissão, esse conhecimento das pessoas. Tanto que não é só nosso país que está na situação ruim aí dos controles, como outros países também, por falta dessa educação financeira. Agora, isso aqui, lá no DSOP, eles ensinam isso no DSOP, ou seja, existe nos currículos das faculdades uma matéria sobre educação financeira, evidentemente dirigida à família, às pessoas? Infelizmente, ainda não. Há projetos para fazer essa inclusão, tanto em faculdades, como também nas escolas, para as crianças a partir dos 3 anos. Algumas escolas hoje já adotam a educação financeira dentro da sua grade curricular. Ainda não é uma matéria obrigatória, não foi ainda aprovado o projeto de lei. E com essas escolas que já estão trabalhando, é possível visualizar e ver a diferença tanto nas crianças como nos pais dessas crianças. Que, querendo ou não, ao ensinar a criança, ela vai educar também os pais, que ela vai falar, eu aprendi isso na escola, por que você não faz também? Então, essa educação que a gente passa, ainda tem algumas coisas que não tem por constância de lei, mas já tem em paralelo algumas atividades, algumas demandas sim, sendo trabalhadas e realizadas. Nós vamos voltar daqui a 1 minuto com a doutora Cíntia Sena, falando sobre educação financeira, principalmente nesse período de férias. Educação financeira para pessoas, famílias, casais e consultoria para empresas. Sena. Ô Cíntia, nas empresas tornou-se natural, na verdade, ou eu estou enganado, a educação financeira das empresas tornou-se natural porque é uma necessidade, porque se não tiver, como é que vai funcionar aquele negócio lá? Quer dizer, na família que é uma novidade agora, né? Na empresa, por ela ter alguns controles e processos que vêm de orçamento, o que vai ser previsto, o que vai ser realizado, ela tem o controle. O que a gente foca bastante para empresas é no colaborador. Muitas vezes ela tem toda uma estrutura, só que o colaborador não está presente, porque está pensando nas dívidas, está pensando na situação financeira dele, e daí surgem alguns problemas, às vezes, de pedir aumento, pedir para ser mandado embora, para tentar sanar isso. O que a gente tenta levar para as empresas é que ela visualize seus colaboradores, faça um trabalho com eles, e isso vai trazer retorno para a empresa, porque vai ter funcionários trabalhando com mais eficiência, sem estar com a cabeça fora da empresa, com as suas dívidas, com a sua situação financeira regularizada, e isso vai trazer sim retorno e ganhos para a empresa. Mas, Cíntia, fulano tem uma empresa de consultoria. Certo. Ele pode trabalhar para as empresas por trabalho, por job? Por cada vez que resolve o problema, eu recebo. Ou então ele pode trabalhar por mês, correto? Correto. O que as empresas perguntam para o consultor? De um modo geral. Você, por exemplo, é uma consultora. O que a empresa pergunta para você? Geralmente as empresas, principalmente as pequenas empresas, uma das grandes dificuldades que elas têm é de ter o gerenciamento financeiro. Ela tem muito conhecimento do know-how dela, de qual que é a principal atividade, e sempre eles questionam de como trazer esse resultado para a área financeira, para a gestão da empresa, e principalmente separar o que é a pessoa física, o sócio ali da empresa,
do que é a pessoa jurídica. Esse é um dos grandes desafios aí que tem, principalmente para quem está empreendendo, que está começando, fazer essa divisão, que se não for bem feita, acaba atrapalhando e levando até a falência dessas empresas. Cíntia Sena, muito obrigado. Obrigada. Feliz ano novo para a senhora. Igualmente para todas. Este é o RB Notícias Especial.